De relatoria do eminente ministro Luiz Fux, chamo a julgamento o recurso extraordinário com agravo 664335, que procede de Santa Catarina. O recorrente é o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. O recorrido aqui é Antônio Fagundes. Nós teremos vários amigos curi que farão uso da palavra, que serão oportunamente anunciados. Então, ministro Fux, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, egrégio do Tribunal Pleno, senhor ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, juízes, colegas presentes. Trata-se de um ARI que foi convertido para recurso extraordinário com o objetivo de reformar a decisão de folhas 397 e 398, que negou provimento, que deu provimento à apelação pela primeira turma recursal da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina, assim fundamentado. Então, aqui eu gostaria apenas só de sintetizar, porque nós vamos ter tantas sustentações orais que acredito que até que as sustentações terminem, os colegas já chegaram. A essência do debate aqui é basicamente gravitante em torno de concessão ou não de aposentadoria especial para o trabalhador que exerce as suas funções em ambiente insalubre, sendo certo que há equipamentos de proteção especial e que, exatamente por isso, uma das teses é que esses equipamentos inibem a obtenção dessa aposentadoria com esse tempo especial, já que o equipamento protege, segundo o poder público, não haveria razão de ser dessa aposentadoria especial. Por outro lado, também há uma discussão sobre a existência de fontes de custeio para essa concessão da aposentadoria especial, mas, de toda maneira, a essência do julgado contra o qual se volta esse recurso extraordinário, em relação ao qual nós fixaremos uma tese objetiva na repercussão geral, é a seguinte: assentou o tribunal local. O uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza tempo de serviço especial prestado. Então, a matéria ela foi submetida à repercussão geral em relação à seguinte tese, a repercussão geral do tema 555, recurso extraordinário, direito previdenciário, fornecimento de equipamento de proteção especial, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial. Relevância da matéria, transcendência de interesse, repercussão geral reconhecida. Então, nós temos sustentações orais pelo recorrente, pelo recorrido e depois nós temos 4 amici curiae que dividirão o tempo. O recorrente e o recorrido, os seus representantes, têm o tempo regimental, mas esperamos que colaborem com a Corte e sejam os mais objetivos possíveis. Então, eu convido a fazer uso da palavra o doutor Marcelo Siqueira Freitas, que falará pelo INSS. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, senhoras e senhores ministros, boa tarde a todos. Como já relatado por Sua Excelência o ministro Luiz Fux, trata-se de processo onde o INSS apresentou recurso extraordinário, alegando violação a uma série de dispositivos constitucionais contra um acórdão da turma recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina, que, aplicando uma súmula da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, entendeu que, no caso concreto, a despeito de um empregado que trabalhava num ambiente onde havia excesso de ruído, ter recebido do seu empregador o equipamento de proteção individual e de ter a confirmação de que esse equipamento de proteção individual é suficiente para eliminar os danos à sua saúde que a exposição ao ruído poderiam gerar, se mesmo independente desta situação, ele teria direito, no caso da concessão de um benefício por tempo de contribuição, de ter este tempo em que laborou nessas condições contado com um fator de multiplicação para compensar esta específica situação.
É por esse motivo, excelências, que a autarquia previdenciária espera que neste recurso com repercussão geral, já justificada pela própria existência, a repercussão geral, de uma súmula da Turma Nacional de Uniformização, que precisa ser melhor debatida por esta Corte, possa dar provimento ao recurso extraordinário do INSS, reconhecendo que, estando patente e confirmada a eficácia do equipamento de proteção distribuído ao empregado, que lhe garanta a não ocorrência do dano ou do prejuízo efetivo à sua saúde ou à sua integridade física, que ele não tenha direito à contagem especial do tempo e, portanto, siga a regra ordinária respeitando a isonomia previdenciária devida aos demais trabalhadores do regime geral de previdência social. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra, pelo recorrido, Antônio Fagundes, o doutor Luiz Hermes Brescovici. Eminente presidente do Supremo Tribunal, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimos senhores ministros e excelentíssimas senhoras ministras. Quero referir também aos amici curiae que, se juntando ao autor, ao recorrido, no caso, vem em nome de milhares e milhares de trabalhadores brasileiros defender os seus interesses. O recorrido, Antônio Fagundes, hoje, trabalhador da construção civil na cidade de Chapecó, oeste de Santa Catarina, buscou na justiça, entre outros, o direito de ver reconhecida a especialidade de suas atividades urbanas de auxiliar de produção no setor de usinagem no período de 2002 a 2006. Eu agora concedo a palavra pelo amici, ou pelo amicus curiae, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP. Concedo a palavra, então, ao doutor Gabriel Dornelles Marcolin. Caro presidente, caras ministras, ministros, mais colegas, advogados, públicos, privados, servidores, estudantes de direito, nós estamos aqui diante. Eu acho que nós temos que ver primeiro, ministro presidente, o que é real efetividade. Ministra Rosa Weber, como é que o trabalhador comprova sua atividade especial? Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora a fazer uso da palavra pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a doutora Gisele Lemos Krafchinchin. Boa tarde. Boa tarde, excelências, presidente, ministros, demais presentes. Eu vou procurar ser bem breve, tendo em vista o escasso tempo, e vou apontar dois tópicos que consideramos, que o IBDP considera bem importantes do tema. Primeiro, com relação, apesar de não estar aqui discutindo matéria de fato, com relação à eficácia dos EPIs, e daí tratando, como já foi bem mencionado, do caso específico que é o ruído. Nós juntamos aos autos parecer técnico de engenheiro do trabalho, que é inclusive perito da Justiça do Trabalho da 9ª Região, que afirma que apenas em situação ideal ou utópica, o EPI efetivamente elimina a insalubridade. E não a insalubridade do ambiente, mas pode amenizar os efeitos para o trabalhador. O próprio Procurador-Geral também mencionou em seu parecer favorável à parte contrária à procedência desse RE, que o ruído é um agente, a exemplo de outros agentes que também não têm um efeito específico único. O ruído tem o efeito, sim, no sistema auditivo, mas tem também outros efeitos, como cardiovascular, digestivos e psicológicos. E isso gera um efeito na saúde do trabalhador que vai além de um mero
equipamento de proteção individual, que o que se discute aqui não são os equipamentos de proteção coletiva, que esses sim podem eventualmente retirar ou amenizar efetivamente a insalubridade e a periculosidade do ambiente de trabalho. Aqui não, aqui se discute o equipamento que é precariamente uma barreira do agente no trabalhador. Ele é uma tentativa de se diminuir os efeitos da saúde do trabalhador, mas a eficácia dele, ainda mais no sentido de genérico de todos os seres humanos que utilizam aquele equipamento, ela não é comprovada. O EPI, portanto, não elimina o agente nocivo do ambiente de trabalho. No tocante ao custeio, que foi levantado pelo INSS, vale lembrar que as alíquotas diminuídas que foram mencionadas do artigo 22, inciso 2, parágrafo 3º da Lei 8.212, que é a Lei de Custeio, dizem relação aos acidentes de trabalho também. Mas a alíquota específica de 6%, 9% ou 12% para a aposentadoria especial não tem diminuição. Apenas a eliminação completa do agente nocivo, e daí sim do ambiente de trabalho, e não do EPI para o trabalhador, é que significaria o não pagamento dessa contribuição previdenciária. Portanto, o custeio, assim, para esse benefício, ele tem previsão expressa legal para financiamento desse tipo de aposentadoria, e o trabalhador não pode ser prejudicado até por eventual não pagamento do empregador. Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou agora, então, conceder a palavra em nome do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e Eletrônico, Indústria Naval de Cubatão, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Betioga, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, São Sebastião, ao Dr. Sérgio Pardal Freudenthal. Bom, excelentíssimo senhor ministro da Casa, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos demais ministras e ministros, eu falo em nome do Sindicato Centenário dos Metalúrgicos da Baixada Santista. Hoje, Usiminas, antiga Cosipa, nós temos problemas gravíssimos no tocante a ruído e temos, inclusive, ganho muitos processos relativos à aposentadoria especial exatamente com base na questão do ruído. Então, eu quero só esclarecer algumas coisas com bastante rapidez, até porque a colega que me antecedeu já levantou coisas muito importantes. Em primeiro lugar, nós não podemos ter algumas dúvidas. Existe uma pequena confusão sobre o que é que estamos debatendo. Nós estamos debatendo apenas equipamento de proteção individual, e não qualquer equipamento de proteção ao trabalhador. Os equipamentos de proteção coletiva, esses sim, são aqueles que nós estamos sempre reivindicando no trabalho do dia a dia do sindicato e tudo mais. Pois bem, para completar, inclusive, algumas confusões que acontecem, a questão do custeio, por exemplo. Não tem nada a ver o fator acidentário de prevenção, o FAP, que pode reduzir o SAT, o Seguro Acidente do Trabalho, 1%, 2% ou 3%, ele pode ser reduzido a partir do FAP. Acontece que o FAP não mexe coisa alguma nos percentuais específicos da aposentadoria especial, que foram criados em 97 e constam, inclusive, no artigo 57 da Lei 8.213, parágrafos 6º e 7º. Vejam, excelências, não consta na Lei 8.212, e sim na 8.213, artigo 57, parágrafos 6º e 7º. Lá está previsto 6% quando o trabalhador vai aposentar-se com 25 anos, 9% quando aposenta-se com 20, ou 12% quando aposenta-se com 15 anos de trabalho, que eu esclareço só como pormenor, apenas mineiro de subsolo aposenta-se com 15 anos de trabalho. Então, não tem nenhum problema quanto ao custeio. Por quê? Porque é aquela velha história. Se efetivamente o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, mesmo com o EPI, o seu empregador tem que pagar 6% do seu salário todo mês, enquanto contribuição previdenciária. Ou seja, gostaríamos muito mais que a autarquia federal estivesse cobrando dos devedores do que negando o benefício devido aos trabalhadores que necessitam desse benefício para que não continuem expostos àquelas condições, em especial no tocante a ruído. Então, não tem nenhuma relação com o FAP, tá bem? Se efetivamente equipamento de proteção individual não descaracteriza o direito à aposentadoria especial, também não descaracteriza a obrigação do empregador de contribuir com 6% sobre a integralidade do salário do seu empregado todo mês.
Em segundo lugar, na observação da lei, nós vemos que lá no artigo 58, parágrafo 1º, eles ressaltam muito bem, na lei 8.213, na lei de benefícios previdenciários, eles ressaltam muito bem, o que norteia a concessão da aposentadoria especial é o laudo técnico sobre condições ambientais do trabalho, e não um laudo individual que tenha em si a percepção do EPI, o quanto o EPI efetivamente livraria o trabalhador daquelas péssimas condições de trabalho que ele está. Agora, então são duas coisas importantes. Primeiro, não tem nenhum problema no custeio. Segundo lugar, a lei é clara. Para não ficar nenhuma dúvida, o parágrafo 2º do artigo 58 fala mesmo em EPI, mas o que ele diz é que o empregador tem a obrigação de informar se fornece EPI ou se tem equipamento de proteção coletiva. Agora, ali não está escrito em nenhum momento que o EPI descaracterize o direito à aposentadoria especial. Até mesmo nas portarias, Excelência, nas portarias que o INSS faz, a coisa chega a ficar complicada, porque eles dizem lá no caput dos artigos que o EPI não descaracteriza o direito à aposentadoria especial. E aí eles botam um parágrafo único dizendo, a não ser que haja a neutralidade ou a redução a níveis de tolerância. Isso não existe em relação ao equipamento de proteção individual. E aí é que eu quero chegar no ponto principal do que eu quero sustentar. É a questão técnica. A questão técnica é tão clara, que eu gostaria muito que a Autarquia Federal e o INSS consultasse os seus técnicos. Eu digo por quê? Porque o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, que tem como diretor o grande médico Marco Pérez, concorda conosco. Eles têm uma visão claríssima de que o EPI não descaracteriza o direito à aposentadoria especial, porque não se comprova eficácia de tal qualidade que efetivamente possa dizer que não há exposição ao chamado agente nocivo. Então, essa é a grande discussão do momento. Tecnicamente, existe a questão da vibração. Tecnicamente, o que é um equipamento de proteção individual? Esse advogado também é técnico mecânico de máquinas e motores, então eu vi na prática como isso funciona. Nós temos a concha e o plug. Efetivamente não funciona. Efetivamente não é possível. Eu me lembro numa discussão técnica que nós tivemos sobre isso, e um técnico de segurança me disse, não, agora nós temos um plug que tem uma espuma em volta dele, então você coloca lá dentro do ouvido mesmo, preserva. E eu digo, bacana, quer dizer que o torneiro mecânico, com aquela mão imunda de graxa que ele tem, faz uma voltinha no EPI e enfia no ouvido. Evidentemente, ele não vai ter problema só de surdez. Ele vai ter problemas também de infecção e muitas outras coisas. É bom ressaltar que essa ideia do EPI descaracterizar o direito especial levaria aos trabalhadores uma obrigação de prova que não é possível. A quem cabe o ônus de prova nesse caso? Ora, só precisamos lembrar do nexo técnico epidemiológico, o NTEP. O nexo técnico epidemiológico é uma nova invenção que pode caracterizar como doença profissional aquela que o empregador assim não quis. O empregador negou, mas em razão da atividade, em razão da análise epidemiológica que é feita, o próprio INSS converte para o nexo técnico, pelo nexo técnico epidemiológico previdenciário. Ora, efetivamente não caberia ao trabalhador nenhuma condição de poder efetivamente provar a não eficácia do equipamento de proteção individual. Eu gosto de ressaltar que aquela insalubridade que consta na súmula da TNU é a insalubridade de caráter trabalhista. Ou seja, mesmo que no âmbito trabalhista o empregador possa se livrar do adicional de insalubridade, ele não está livre de contribuir com 6% todo mês à autarquia previdenciária, porque o seu trabalhador submetido a essas condições vai se aposentar sem dúvida alguma com 25 anos de trabalho. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista solicita, sem dúvida alguma, a improcedência desse recurso e a manutenção da condição que está, para que todo o Brasil tenha conhecimento claro de que o EPI não faz milagres, não faz mágica. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Freudenthal. Devolvo a palavra ao eminente relator. Eu estava assim motivado para fazer um bom elogio aqui, eu vou continuar nele porque merece. Eu ontem tive a oportunidade de visitar a Ordem dos Advogados do Brasil aqui na seção do Distrito Federal.
E eu procurei, num diálogo institucional, revelar que, para nós, no carro dos juízes, a razão vai no banco da frente. No carro dos advogados, é a paixão que vai no banco da frente. Isso nós vimos aqui através de belas sustentações. Uma delas, sinceramente, tive até vontade de, ao término, aplaudir, porque realmente foi de uma exaltação que marca essa paixão dos advogados. Eu gostaria de parabenizá-los a todos e todas. Porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e trabalhador. Então, há uma presunção de que o trabalho nocivo é conducente a essa aposentadoria. A interpretação do Instituto da Aposentadoria Especial, mais consentânea com o texto constitucional, é a que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Consecutariamente, as teses objetivas que são passíveis de ser firmadas são as seguintes: a utilização de equipamento de proteção individual que neutralize, elimine ou reduza a nocividade dos agentes, comprovada mediante o formulário PPP, perfil proficiográfico previdenciário ou documento equivalente, consoante a legislação previdenciária, não configura tempo de serviço especial para fins de concessão do benefício da aposentadoria especial. Então, essa é uma regra que prevalece para o poder público, mas que não inibe o judicial review, ou seja, a parte pode acoimar de ilegal aquele ato que não concedeu a aposentadoria especial. Mas a regra básica é essa, que a utilização dos equipamentos mais esse perfil proficiográfico atendem à exigência constitucional de tornar o ambiente insalubre inviável de conferir uma aposentadoria especial por força exatamente da utilização dos equipamentos, cabendo à administração, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa. E mais, ainda sob o ângulo da solução da questão, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento, que não compete ao Supremo Tribunal Federal essa aferição, nós temos que nos basear no que decide a instância qual, o que nós podemos decidir é essa questão constitucional. Se esse artigo 201, conforme a lei complementar prevê, pode ser, digamos assim, a aposentadoria nele prevista pode ser obstada pela utilização de equipamentos de proteção e por esse perfil proficiográfico e por todas essas medidas legais determinadas às empresas que sejam cumpridas. Mas acrescento, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do equipamento de proteção individual, a premissa nortear a administração judiciária deve ser o reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial na justa medida em que o uso do EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. Em caso, tratando especificamente de agente nocivo ruído, o aresto recorrido, ele não sindicou a eficiência do equipamento de proteção individual, agora já aplicando a tese ao caso concreto. O aresto recorrido se baseou nessa tese jurídica, de que a utilização de equipamentos e essas exigências legais não excluem a aposentadoria especial. Ele só se baseou nisso. Ele não sindicou se o equipamento era eficiente para gerar essa aposentadoria especial. Ele apenas se baseou numa questão jurídica desse enunciado das turmas de uniformização, turma de uniformização dos juizados especiais. Então, digo eu, em caso, tratando especificamente do agente nocivo ruído, o aresto recorrido não sindicou a eficiência do equipamento de proteção individual quanto à possibilidade de neutralização, eliminação ou redução da nocividade do agente aos níveis tolerados pela legislação previdenciária, porquanto exarou o comando genérico à luz do enunciado número 9. O uso do EPI, ainda que elimine a insalubridade no caso de exposição ao ruído, não descaracteriza o tempo
de serviço especial prestado. Eu estou entendendo que descaracteriza o cumprimento de todas essas exigências, o cumprimento dessas exigências legais descaracteriza esse tempo especial. Então, a aposentadoria não se daria nessas condições mais privilegiadas. Com efeito, aí aqui, enfim, esse é o efeito. Com efeito, os níveis de tolerância ao agente nocivo ao ruído podem ser alterados pela legislação previdenciária. Isso é um optus dictum. E amanhã ou depois, a legislação previdenciária pode ou inovar nos equipamentos, ou trazer novos níveis de tolerância. E isso, evidentemente, não está encartado na tese da repercussão geral. Destarte, o aresto recorrido não se coaduna com o comando constitucional previsto no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. É vedada, artigo 201, parágrafo 1º, verbos. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de portadores de deficiência nos termos definidos na lei complementar. E eu, através do voto, com alguns saltos, eu comprovei que os termos definidos na lei complementar impõem que as empresas cumpram determinados requisitos para que os seus empregados não se aposentem com base nessa aposentadoria especial. E eu entendo que, em cumprindo essas exigências, elas descaracterizam o tempo de serviço especial prestado e, por essa razão, de forma bastante sintética, eu provejo o recurso extraordinário do Instituto Nacional de Seguridade Social nos termos em que propus. Pois não. Então, ministro relator, pelo que eu entendi de seu substancioso voto, Vossa Excelência está infirmando a tese agasalhada no acórdão recorrido, segundo a qual tese o uso de equipamento de proteção individual EPI, ainda que elimine a insalubridade no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Então, Vossa Excelência está entendendo que se for comprovado que houve o uso eficaz deste equipamento de proteção individual, e mais fica o cumprimento de todas mais o cumprimento de toda aquela legislação aplicável, fica descaracterizado o tempo de serviço especial prestado para a aposentadoria. Então, Vossa Excelência está adotando uma posição contrária à tese do acórdão recorrido. E apenas, senhor presidente, porque dando provimento. Nego provimento. Ao recurso do INSS. Dando provimento. E Vossa Excelência tocou num ponto muito interessante, que foi aqui reiteradamente destacado. A parte diz, bom, mas aí nós vamos acreditar em algo lavrado unilateralmente, porque o que a lei fez? Ela criou uma série de obrigações para o empregador. Ora, esse documento é dever do empregador lavrá-lo com todas aquelas características e é dever do Estado fiscalizar e punir. Mas o fato dele ser lavrado unilateralmente e o fato da administração pública fiscalizar não impede que haja uma revisão judicial, um acesso à justiça para infirmar aquilo que o Instituto decidiu. Por isso é que eu estou dando a interpretação teleológica sistêmica ao artigo 201, que remete a uma lei complementar, obrigando as empresas a cumprir requisitos que elas cumpriram, e estou, então, me posicionando contrariamente a esse enunciado das turmas recursais. Pois não. Fixando essa tese jurídica. Ministra Rosa Weber, pois não. Compreender bem, o provimento, aplicando a tese do eminente relator ao caso concreto, ele chega a conclusão de que Ele vai dar provimento... Eu dou provimento ao recurso do INSS... Para que efeito? Para efeito de não conceder aposentadoria especial. Porque eu havia compreendido que essa matéria sequer tinha sido ventilada a partir da adoção de tese de direito, que não é endossada por Vossa Excelência. A sentença concedeu. O acórdão concedeu sob a fundamentação jurídica, substituindo a decisão recorrida, concedeu sob o manto de uma tese jurídica, que foi a tese submetida à repercussão geral. O grande problema é que o acordo impugnado consigna que o EPI, a
afastou a insalubridade. Isto. Nós temos a súmula 9. E Sua Excelência, o relator, está adotando uma tese contrária. Só tese, estou na tese. Isso. Bem, eu acho que a matéria está bem. Nós vamos fazer um intervalo.